Olá, alunos e alunas dos oitavos A e B. Vamos dar início à nossa aula remota número 29, nesta terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. O assunto hoje, continuamos nas grandezas proporcionais e terminaremos nesta aula as grandezas proporcionais, vendo hoje a ideia de regra de 3 simples, que já foi apresentado na última aula, porém eu não comentei sobre esse nome, sobre essa expressão regra de 3 simples. E também veremos como se dá a representação gráfica de duas grandezas proporcionais diretas ou inversas, tá bom? As habilidades são a 12 e a número 13 do oitavo ano. Os objetivos: identificar quando duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente já viu na aula passada, vamos revisar hoje. Utilizar a regra de 3 simples para resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Como eu disse na lâmina anterior, a regra de 3 simples nós utilizamos em praticamente todos os exemplos da última aula, porém eu não citei este nome, eu não apelidei o formato, a metodologia de resolução, eu não apelidei ela de regra de 3 simples. Hoje eu vou colocar esse nome porque vai ser muito comum na vida estudantil de vocês daqui para frente, tá? Isso aqui é a regra de 3 simples. Tem a composta que a gente não vai ver neste ano letivo, tá certo? Terceiro objetivo, conhecer as representações gráficas entre duas grandezas no plano cartesiano. Já estudamos plano cartesiano, já estudamos representação gráfica de um sistema de equações, E hoje a gente vai ver como se comportam duas grandezas diretamente proporcionais e duas grandezas inversamente proporcionais em seus respectivos gráficos. Tá certo? Capítulo 10, grandezas e proporcionalidade. Vamos começar revisando o que são grandezas proporcionais, Começando pelas grandezas diretamente proporcionais. São aquelas grandezas onde, ou seja, em que a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão, na mesma quantidade, que a gente chamou de K. Este K é a constante de proporcionalidade, já vimos na aula anterior. Constante é algo que não se altera, que não muda. Então, existe um valor entre os números das duas grandezas que representa essa constante, esse número que não se altera. Importante ressaltar que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao dobrarmos uma delas, a outra também dobra na mesma quantidade. Do mesmo jeito, se triplicarmos uma, a outra também triplica. O contrário também é válido. Se uma grandeza é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida na mesma razão, ou seja, dividida ao meio, à metade. E as inversamente proporcionais? São aquelas grandezas onde o aumento de uma delas provoca a diminuição da outra e vice-versa. Ou seja, isto é, dobrando uma delas, a outra vai cair, vai diminuir, vai reduzir pela metade. Então, quando eu dobro uma, a outra vai diminuir. Do mesmo jeito, se eu triplico uma delas, a outra cai para a terça parte, reduz 3 vezes o tamanho dela, enquanto eu triplico uma delas, a outra. Ok? Regra de 3 simples. Gente, como eu disse, nós já estudamos isso aqui. Tá? Todos os problemas que eu resolvi na aula 28 foram resolvidos através, ou quase todos, através da regra de 3 simples, que é o seguinte. É um método de resolução de problemas, tá certo? Envolvendo duas, olha aqui a palavra, duas grandezas proporcionais. Então, quando eu trabalho com o método de regra de 3 simples, nós trabalhamos apenas com duas grandezas proporcionais. Por isso que a gente chama de regra de 3 simples. Por que é, primeiro, é simples porque eu só trabalho com duas grandezas. Por que é regra de 3? Por isso aqui, ó. Porque a regra de 3 consiste em resolver problemas que envolvam 4 valores, certo?
Porém, 3 desses valores são conhecidos. Olha o nome. Regra de 3. Por quê? Porque nós conseguimos retirar do problema, do enunciado, 3 dos 4 valores. Ora, se eu consigo retirar 3, eu sei quem são os 3. Quem é o quarto valor, gente? O quarto valor é justamente a incógnita, é o termo desconhecido. Então vamos logo, sem mais delongas, para os exemplos, né? Carlos leu na embalagem do biscoito a seguir que, em cada porção de 40 gramas do produto, havia 3 gramas de gordura saturada. Qual a massa total de gordura saturada na embalagem? Está aqui a embalagem. Olha, essa embalagem não está aqui à toa, não. Tem um valorzinho nela aqui, ó. Está aqui a massa dela, é quanto ela pesa, né? De maneira prática é isso, como a gente conhece, né? A massa é o peso, né? Sem ir para o mérito da física, tá certo? 160 gramas é a massa desta embalagem de biscoito recheado. Então, 160 gramas é um dos 3 valores que nós conhecemos. E cadê os outros 2? Está aqui um, ó. 40 é um, 3 gramas é outro. Olha aí, ó, 3 valores, ó, 3 gramas, 40 gramas, 160 gramas. Então, regra de 3 simples. E onde é que estão as 2 grandezas? Que você falou que tem 2 grandezas proporcionais. Está aqui uma delas, ó. A primeira grandeza é a porção do produto, é a massa do produto. É a primeira grandeza. E a outra grandeza é a massa de gordura saturada. Massa de gordura saturada. Ok? É a massa de gordura saturada. É a outra grandeza. Aí a pergunta: qual a massa total de gordura saturada na embalagem? Ou seja, no pacote inteiro, qual é a porção de gordura saturada? Então, gente, ó, pegou um probleminha, identificou 2 grandezas nele e 3 valores disponíveis, regra de 3 simples. E como é que a gente resolve utilizando este método, professor? Muito simples. A primeira coisa que você tem que fazer é construir uma tabela, um quadro, para que você registre os valores que você encontrar em seus devidos e apropriados locais. Tá aqui, eu tenho essa tabela. Primeira grandeza, massa do biscoito, que eu posso chamar ela de grandeza X. Grandeza X, não é incógnita X. E massa de gordura saturada, que eu posso chamá-la de grandeza Y. Grandeza X, grandeza Y é a massa de gordura saturada. Tá certo? Então, o que é massa? É o peso. Vocês estão vendo aí 40 gramas, 3 gramas, 160 gramas. São isso aqui. Isso aqui são as massas. Tá bom? Como se fosse o peso do biscoito e a quantidade de gordura saturada dentro dessa massa de biscoito, desse peso do biscoito que ele vai indicar aí. Então, vamos ler colocando nos lugares certos. Agora, detalhe, importante ressaltar. Quem é que depende de quem? Porque se eu tenho 2 grandezas proporcionais, uma geralmente depende da outra para existir. Então, presta atenção. Ó. A massa de gordura saturada vai depender da quantidade de biscoito que eu estiver analisando. Repare só. Vamos ler aqui. Ó. Carlos leu na embalagem do biscoito a seguir que em cada porção de 40 gramas do biscoito. Olha aqui onde eu coloquei o 40. Ó. Massa do biscoito. Estou falando do peso do biscoito. Havia 3 gramas de gordura saturada. Tá aqui, ó. Botei o 3 aqui do lado, na outra coluna. Porque a outra coluna é da gordura saturada. Então, o que é que isso quer dizer? É uma razão. Lembra da razão? A cada 40 gramas de biscoito, dessas 40, 3 gramas são de gorduras saturadas. Pergunta: qual a massa total de gordura saturada? Opa, olha a pergunta. Qual a massa total de gordura saturada? Eu sei? Não, incógnita. Esse X aqui não é esse X.
Este X é a grandeza, massa do biscoito. Isso aqui é a incógnita, tá certo? Então, qual a massa de gordura total saturada dentro da embalagem? Que embalagem? Essa aqui. Quanto é que pesa ela? 160. Olha onde é que apareceu aí. Ó. Agora, depois que você conseguiu montar a sua tabela, tá? Conseguiu montar a sua tabela, encaixar direitinho cada um dos valores no local certo. 40 gramas de biscoito tem 3 de gordura. Quantas gramas de gordura possui num pacotinho todo, que é de 160 gramas? Não sei, vou saber agora. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar as setinhas, as setas que nós indicamos na aula anterior. E vai colocar para cima se estiver crescendo e direcionada para baixo, no sentido para baixo, se estiver diminuindo. Vamos começar por quem? Para onde eu consigo ver, que é aqui, o massa do biscoito. Ora, tinha 40, foi para 160, aconteceu o que, meu povo? Aumentou. Então, para cima, flechinha para cima. Ora, se eu aumento a quantidade de biscoito, o que acontece com a gordura dentro desse biscoito? Vai aumentar, é óbvio. Quanto mais massa, quanto mais biscoito recheado, mais massa de gordura existe, de gordura saturada, tá bom? Feito isto, vamos fazer o quê? Ora, não tem segredo. Fez isso, meu amigo, ó, monte identifique aqui a grandeza. São grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque enquanto uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma quantidade. Diretamente proporcionais. E agora, professor? Agora vamos montar a proporção. O que é a proporção? É uma igualdade entre duas frações. Igualdade entre duas frações. Está aqui, ó. É uma proporção que eu vou agora preencher. Como é que eu preencho? Meu amigo, você não perca tempo. Do jeito que aparece aqui, ó, 40 sobre 160, 3 está para x. Pronto, ó, monte aí. Ó. Olha aí aparecendo. Ó. Do jeito que estava aqui, 40 está para 160, assim como 3 está para x, eu montei. Poderia ter montado diferente? Poderia. Você poderia ter feito assim, na linha, se quisesse. Daria certo também, tá? Ó. Poderia ser 40 está para x, assim como 160 está para... Desculpa, daí foi x, né? 40 está para 3, tá, gente? Desculpem aí, vou apagar aqui rapidinho. Manda borrachinha. Aqui no caso é 40 está para 3. Eu poderia ter feito isso também na linha, tá? 40 está para 3, assim como 160 está para x. Daria certo também? Daria. Com certeza daria certo. Tá bom, gente? Então não se preocupe. Pode ser aqui na linha, na coluna, do jeito que está aqui, como eu coloquei. Ou pode ser na linha também. 40 está para 3, assim como 160 para x, dá certo do mesmo jeito. O que eu faço? Como as grandezas são inversamente, diretamente proporcionais, eu multiplico em forma de x. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Vai ficar 40 vezes x igual a 160 vezes 3. 40x igual a 480. Isolando o x, vamos ter x igual a 480 dividido por 40. Então, o x é igual a 12. 12 gramas, isto é, dentro do pacote de 160 gramas de biscoito, existem 12 gramas de gordura saturada. Aí nós vamos só para relembrar aqui a constante de proporcionalidade. É o valor do y, grandeza y, dividido pela grandeza x. Então vai ficar 3 sobre 40. Aqui o x é 12, né? Descobrimos agora. 12 sobre 160. Se você dividir do jeito que está aqui, 3 pelo 40, 12 pelo 160, vai encontrar 75 milésimos, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que em cada 1 grama, em cada 1 grama de biscoito, existe esta quantidade de gordura saturada. É pequeno, mas quando você coloca no pacote todo, ao tanto que não deu, ó, 12 gramas, tá certo? Mais um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Observe a informação em destaque na lata de tinta. Tem que olhar para a lata.
Quantos litros dessa tinta são necessários para cobrir 75 metros quadrados de área, né? Você quer pintar uma parede, por exemplo, né? Então, ele está dizendo o que aqui na lata, ó? Que para pintar esse cobre aqui onde a tinta vai cobrir, né? Pintar a parede. Essa tinta cobre uma área de 15 metros quadrados a cada 3,6 litros. Então, a quantidade de tinta aqui dá para pintar, dá para cobrir 15 metros quadrados de tinta. Quanto de tinta é necessário para cobrir 75 metros quadrados? Vamos montar a tabela. A tabela tem duas grandezas. A primeira é a área pintada, ok? É a área em metros quadrados. E a outra é a quantidade de tinta utilizada. Vou chamar essa grandeza de X e vou chamar essa grandeza de Y. Por que eu vou chamar ela de X e Y? Porque geralmente Y depende de X para existir. Guarde isso na sua cabecinha. Geralmente o Y depende de X para existir. Ou seja, a quantidade de tinta utilizada vai depender da área pintada a ser pintada. Quanto maior a área a ser pintada, mais tinta eu vou precisar para fazer aquela pintura. Deu para entender? Então, geralmente, o Y depende do valor do X. Então, vamos tirar aqui as informações. Vamos logo começar pela lata. O que é que ele está dizendo? Está dizendo que 15 metros quadrados, apareceu ali o 15 metros quadrados de área. Para pintar esta quantidade é necessário o quê? 3,6 litros de tinta. Aí a pergunta, quantos litros, não sei, X, não sei quantos, são necessários para pintar 75 metros quadrados? Vamos analisar aqui agora, gente. O que aconteceu do 15 para o 75? Aumentou. Então, aumentou a área a ser pintada. Obviamente, você tem que comprar mais tinta. É óbvio. Então, isso aqui são grandezas também diretamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Vamos montar a proporção. Você pode montar do jeito que está aqui, só passando o tracinho embaixo. Ou pode fazer 15 está para 3,6, assim como 75 está para x, que também dá certo. Vamos montar na ordem que está aí, né? 15 está para 75, 3,6 está para x. Como são diretamente proporcionais, você só faz multiplicar em x, nem se preocupe com nada. Nas inversamente proporcionais, a gente tem que se preocupar, mas aqui não. 75 vezes 3,6. 15x igual a 3,6 vezes 75, 15x igual a 270. X é igual a 270 por 15, a divisão exata, né? Então, x é igual a 18 litros de tinta. O que quer dizer isso aqui? Que para pintar uma parede, uma área de 75 metros quadrados, vamos precisar, o problema vai precisar de 18 litros de tinta. Tá bom? E como é que vai ficar a constante? Do mesmo jeito, né? Y dividido por x. 3,6 por 15. O x é 18. 18 por 75. Pode dividir que vai dar o mesmo valor. 24 centésimos, né, de litro. Então, isso aqui é o que quer dizer o quê? Para cada 1 metro quadrado, eu vou precisar disso aqui para pintar. Essa quantidade de tinta. Vamos aqui a um probleminha. Preste atenção. Para pintar um prédio, 5 pintores levam 40 dias. Em quanto tempo 10 pintores fazem o mesmo serviço? Vamos lá aqui montar a nossa tabela, que é super importante para que a gente possa resolver. Então, a gente vai preencher de acordo com o que for lendo aqui, tá bom? Então, para pintar um prédio, 5 pintores, coloque aqui na coluna dos pintores, levam 40 dias, ok? Em quanto tempo? Eu não sei quanto tempo, então é X. 10 pintores fazem o mesmo serviço, ok? Então, vamos agora fazer o quê? Analisar, ora. Se eu tinha 5 e demorou 40 dias, botando 10, ou seja, de 5 para 10, aumentou o número de pintores. O que é que vocês acham que vai acontecer com o tempo que esses 10 pintores vão levar para pintar esse mesmo prédio? Gente, vai diminuir, né? Ora, se eu aumento o número de trabalhadores, é lógico que o tempo para executar o serviço vai ser menor. Então, aumenta-se o número de funcionários, de pintores, diminui-se
o tempo gasto para fazer o serviço. Então essas grandezas são o que, gente? Ó, grandezas inversamente proporcionais. Esse I vem do verbo inverter. Quer dizer que a gente vai inverter alguma coisa? Ora, se não vai. Claro que sim. Vamos inverter, tá bom? Então vamos aqui montar a nossa proporção. Do mesmo jeito que aparece aqui, você monta. Ó, 5 está para 10, 40 está para x. Pode ser 5 está para 40, 10 para x. Tá ótimo. Vamos montar do jeito que aparece aqui mesmo, tá? 5 está para 10, assim como 40 está para x. Qual é a diferença? É que quando as grandezas são inversamente proporcionais, você já constatou isso, você tem que fazer essa averiguação. O que é que acontece? Obrigatoriamente, nós temos que inverter uma das duas razões. Qual que eu escolho? Eu já disse para vocês. Eu indico aquela que possua a incógnita. Então, nós vamos inverter esta razão. O que é inverter? É apenas nós mudarmos a posição dos termos. Aqui nós temos o antecedente, 40, e o consequente é o x. Então, nós vamos trocar eles. O x vai passar a ser antecedente e o 40 consequente. E essa primeira razão? Repete. Vamos repetir a primeira razão, que eu não posso inverter, eu só inverto uma delas. Então, 5 está para 10, assim como agora, ó, esse que estava embaixo vai para cima e o de cima vem para baixo. Fez a inversão, agora você resolve multiplicando em forma de x. 10 vezes x, produto dos meios, 5 vezes 40 dos extremos. Pronto, está aqui. Outra maneira, porque aqui são inversamente proporcionais, eu vou relembrar vocês, outra maneira é você fazer o quê? Você pode logo de cara multiplicar aqui na linha, ó. Olha aí, ó, 10 vezes x, aqui, ó. 5 vezes 40, tá aqui, ó. Então, sem passar por aqui, você poderia ter vindo logo para cá, observando estas duas multiplicações na linha. Tá? Observando essas duas multiplicações em linha. 10 vezes x, está aqui. 5 vezes 40, está aqui. Ok, gente? É uma sugestão. Isso só acontece nas grandezas inversamente proporcionais. Na outra, Deus defenda. Então, vai ficar 10x igual a 200. X igual a 200 por 10. X igual a 20. Aqui não é pintores. Desculpa, pelo amor de Deus. Aqui não é pintores. É o quê? 20 dias, né, meu povo? É o tempo. Então, ó, enquanto que 5 pedreiros demoraram 40 dias, 10 pintores, né? 10 pintores vão demorar 20 dias. Caiu pela metade. Então, aqui você dobrou vezes 2. Daqui para cá você dividiu por 2. Caiu pela metade. A constante de proporcionalidade, quando as grandezas são inversamente proporcionais, é o produto de x por y, né? Está aqui a grandeza x. Está aqui a grandeza y, você multiplica uma pela outra. 5 vezes 40 igual a 10 vezes, aqui é x que é 20, né? 10 vezes 20. 5 vezes 40 é 200, 20 vezes 10 também 200. Então essa é a grandeza, a constante de proporcionalidade. Mais um exemplo, uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quais são as grandezas? Dá para saber, ó. A primeira grandeza é esta, litro por minuto. Daqui a pouco eu vou dizer o nome dessa grandeza. E a outra grandeza, está aqui a unidade dela, horas. Que é tempo, né? Essa aqui é tempo. Essa outra grandeza, que tem a unidade litro por minuto, eu vou dizer ela agora, tá? Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Quais são as duas grandezas que a gente tem aqui? Uma nós sabemos, que é o tempo. E tá aqui o tempo, uma delas. E a outra, meus amigos, é chamada vazão. Vazão pode pegar do nome vazar mesmo, né? É a quantidade de líquido despejado de acordo com o tempo. É a chamada vazão, né? É o líquido despejado em função do tempo, de acordo com o tempo. É chamada vazão. Por isso que ele chamou aqui que é litro por minuto, né? Então vamos preencher aqui os nossos dados. E outra,
Aqui, eu vou chamar de XY, mas nem vou apagar aqui para não atrapalhar aqui no momento. Depois a gente coloca esses valores aqui. Ok? Vamos pegar aqui os dados para preencher na nossa tabelinha. Presta atenção. Uma torneira despeja, 16 litros por minuto. Tá aqui. E enche uma caixa em 5 horas. A 16 litros por minuto demora 5 horas para encher uma caixa. Quanto tempo? Não sei, X. É incógnita. Uma torneira levará para encher a mesma caixa, sabendo que ela vai despejar agora não mais 16 litros, mas 20 litros por minuto. O que aconteceu aqui, meu povo? Na relação entre a vazão e o tempo para encher uma determinada caixa depende da vazão, X. O tempo Y depende da vazão X, ou seja, a gente vai observar aqui que é o seguinte, de 16 para 20 aumentou, ou seja, quanto maior a vazão, menos tempo leva para encher a caixa. Quanto maior a vazão, aumentou daqui para cá, com certeza esse valorzinho X vai ser menor do que 5. Então, se uma está subindo, está aumentando e a outra está diminuindo, reduzindo, são grandezas inversamente proporcionais. Vamos montar a razão. Proporção, 16 está para 20, assim como 5 está para x. Porém, são grandezas inversamente proporcionais e esse it manda inverter. Então, vamos inverter essa razão. Repete a primeira, que eu não vou mexer nela, né? 16 está para 20. E o x que estava embaixo sobe, o 5 de cima desce. Agora, você multiplica em x, meu amigo. Multiplica o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Que o segredo da inversa é você lembrar de inverter uma delas. Então, vai ficar o quê? 20 vezes x igual a 16 vezes 5. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Propriedade fundamental de toda proporção. Ou, já avisamos, vou tornar a dizer, você poderia ter ganhado tempo se tivesse notado que dava para multiplicar em linha. 20 vezes x, 16 vezes 5. Na linha, lá na tabelinha, ó, vinha logo para cá. Mas tudo bem a sugestão. 20x igual a 80, porque 16 vezes 5 são 80. X igual a 80 por 20, x igual a 4. 80 dividido por 20 é 4. Cancela esse 0 com esse 0. 8 por 4 por 2 dá 4. 4 horas. Ó, 4 horas é o tempo. Diminuiu ou não diminuiu? Era 5, veio para 4, diminuiu. Ok? Constante de proporcionalidade é na linha, né? Na grandeza inversamente proporcionais, 16 vezes 5 é para ser a mesma coisa de 20 vezes 4. E são 16 vezes 5, 80. 20 vezes 4, 80. 80 é a constante de proporcionalidade neste caso. Representação gráfica de grandezas proporcionais. Como é que ela acontece? Depende. Nas grandezas diretamente proporcionais, o gráfico, a representação gráfica que envolve duas grandezas diretamente proporcionais, o desenho do gráfico é uma reta, como a gente vai ver daqui a pouco. Agora, atenção, nem toda reta representa uma relação de proporcionalidade, tá bom? A gente vai ver aqui direitinho aqui no exemplo. Considere um automóvel que, partindo de uma situação de repouso é parado, né? Começa a se deslocar 6 metros a cada 5 segundos. Então, nós temos aqui as duas grandezas, ó, distância ou comprimento, né? Dependendo da situação. E a outra grandeza é tempo. Vamos colocar de deslocamento também, pode ser aqui, né? Ó, metro é o deslocamento, tá? Deslocamento em função do tempo, duas grandezas. Vamos observar o quadro, no quadro, os dados desse deslocamento. Está aqui o quadro, tempo, dado em segundos, né? A cada 5 segundos ele muda. E o deslocamento dado em metros. Então, preste atenção. O primeiro é 0, ele estava parado. Eu vou considerar só para a gente ter a noção da partida do veículo, né?
e a mudança de deslocamento, então eu vou deixar no 0, mas aqui não tem proporção aqui não, tá certo? Nessa primeira situação vai ficar assim, não existe proporção aí. Agora, a partir de agora existe, ó. O carro se deslocou durante 5 segundos, aconteceu o que com o deslocamento dele? Depois de 5 segundos ele percorreu 6 metros. Após 10 segundos ele percorreu 12 metros. Após 15 segundos, 18, 20 segundos, 24 metros. Então, x segundos, y metros. Ou seja, o deslocamento y depende do tempo. Quanto maior o tempo de movimento desse veículo, maior será o seu deslocamento. Maior é a distância percorrida. Porque, então, isso que são grandezas diretamente proporcionais. Observe, daqui para cá, eu multipliquei por 2. Daqui para cá também, c vezes 2, 12. Daqui para cá, eu multipliquei por 3. 5 vezes 3, 15. Daqui para cá também, c vezes 3, 18. Olha aí as grandezas diretamente proporcionais. Desse para esse, 5 vezes 4, 20. Então, desse para esse, 6 vezes 4, 24. E assim por diante, ok? Então, aqui a nossa constante de proporcionalidade nas grandezas diretamente proporcionais é y dividido por x. 6 está para 5, assim como 12 está para 10, 18 está para 15, 24 está para 20. Está aqui todas as razões. E se você dividir o numerador, aliás, o antecedente pelo consequente em cada uma delas, você vai encontrar sempre 1,2. A exceção do 0 e 0, que não vale como proporção aqui, né? Ok? Então é a nossa constante. Outra coisa importante a dizer é nós podemos montar aqui a expressão que representa esse problema, né? Que relaciona as grandezas x e y. Lembre-se, o deslocamento depende do tempo percorrido, né? Aliás, do tempo que se passa, né? No caso aí. Então, ó, y, que é o deslocamento, o y é igual a constante vezes x. Ok? Y é igual a 1,2 vezes x é a expressão, é a equação que representa todo este enunciado. Agora vamos ver o gráfico. Grave estes valores aqui, ó, 5, 6, 10, 12, 15, 18. Tá? Lembra dos para-ordenados? Lembram? X e y. Nós vamos agora para o plano cartesiano. Lembra do x e do y para-ordenado? Pois cuidado, a gente vai para ele agora. Ó. 5 é x, o y vai ser 6. 10 é x, o y vai ser 12. Grave. Observe aqui. Olha aí, ó. O que foi dito? Que o gráfico, a representação gráfica de duas grandezas diretamente proporcionais, como são o deslocamento e o tempo, é uma reta. Aqui uma reta. E esses pontos é justamente o para-ordenado. Primeiro para-ordenado que a gente viu lá foi o quê? 0 e 0. Repouso, está aqui, ó, 0, bem na origem dos eixos. Segundo deslocamento, x foi 5, y foi o quê? Vocês lembram lá? O y era 6. Lembra? Olha, foi dito para vocês, gente, nessa matéria, que o y era o eixo das ordenadas vertical. O x é o eixo das abscissas horizontal. Cuidado, né? Então, primeiro para ordenado, 5 e 6. Depois, 10 e quem? Tá aqui, ó. Só olhar aqui. A cada variaçãozinha aqui. 10 e... Ó, 10, 11, 12. 10 e 12 é o segundo para-ordenado. Depois, 15 e 18. Bem aqui o 18. Depois, 20 e 24. Tá? Então, o que é que a gente pode observar nas grandezas diretamente proporcionais? A distância entre os pares ordenados aí, ó. Observe que ela sempre varia na mesma proporção, né? Na mesma quantidade. Então, observe que essa distância daqui até aqui é igual a essa distância daqui até aqui, que é a mesma desse ponto até este, que é a mesma deste ponto até este. Então, observando que sempre é a mesma distância. Então, é uma maneira de identificar grandezas diretamente proporcionais. Além de ser uma reta, a distância entre os pontos tem que ser a mesma. Ok? E nas grandezas inversamente proporcionais?
A representação gráfica envolvendo duas grandezas inversamente proporcionais é uma curva. Anteriormente era uma reta, né? Diretamente. Aqui é uma curva. E ela é denominada hipérbole. Eu não vou entrar aqui no mérito das hipérboles. Vocês vão estudar isso aqui lá no ensino médio, possivelmente. Então não vou entrar nesse mérito, tá certo? Mas a gente vê muita ideia de hipérbole quando a gente trabalha com alguns tipos de função, tá bom? Então vocês vão ver lá direitinho essa parte no ensino médio. Mas o nome da curva é uma hipérbole, já fica gravado na sua cabeça como é o desenho que vai ser formado daqui a pouco no exemplo. Veja o tempo gasto para ler um livro de 360 páginas em função da quantidade de páginas lidas. Ou seja, presta atenção, tá aqui, ó, páginas lidas por dia e o número de dias que serão necessários para terminar o livro. É isso que ele quer dizer. Então, ó, se essa pessoa lesse 5 páginas todo dia, em quanto tempo ela ia terminar de ler o livro? 72 dias. Então, ó, o número de dias para terminar de ler o livro depende da quantidade de páginas que a pessoa ler por dia. Y depende de X. Se ela dobrar, ou seja, se ela multiplicar por 2 aqui, ó, a quantidade, se ela dobrar a quantidade de páginas por dia, essa pessoa ler 10 páginas por dia, em quanto tempo ela vai terminar de ler o livro? A metade de 72, 36 dias. E se ela triplicar, for para 15, aí demorar 24 dias apenas para terminar de ler o livro. E se for para 20, apenas 18 ela termina. E se for para 25 dias, em 14,4 dias ela termina. E se for para 30 páginas todo dia, em apenas 12 dias ela termina de ler um livro de 360 páginas. Ok, e em X dias, X páginas por dia, demora Y para terminar, que é as grandezas que eu coloquei aqui em cima, né? Então, o número, aliás, a quantidade de dia, de tempo para terminar de ler o livro depende do número de páginas lidas por dia. Ok? Então, ó, vocês percebem que aqui está aumentando. Ó. Foi para 10, foi para 15, foi para 20, foi para 25, foi para 30. Está aumentando sempre, vocês estão vendo? Está aumentando. Então, quanto mais páginas essa pessoa lê por dia, em menos tempo ela vai terminar de ler o livro inteiro. Então, ó, uma está aumentando, a outra está diminuindo. São grandezas inversamente proporcionais. Como é que fica a constante de proporcionalidade nas grandezas inversamente proporcionais? Muito fácil. É só você multiplicar. Na linha, ó, x vezes y. 5 vezes 72, 360. 10 vezes 36, 360. 15 vezes 24, 360. 20 vezes 18, 360. 25 vezes 14,4, 360. 30 vezes 12, 360. Ou seja, ó, o que vai dizer agora? Ó, x vezes y, ó, olha aí, ó. Pode ser x vezes y, pode ser assim também. A expressão que representa as grandezas é y, pode ser assim, ó, y, que é a quantidade de número de dias para terminar de ler o livro, é igual a 360 por x. Ok? 360 dividido por x. É uma maneira, uma fórmula, uma equação para representar o que vocês estão vendo. Agora, vamos analisar como é que vai ficar o gráfico desta tabelinha. Eu vou pegar esta tabela e vou transformar num gráfico. Então, ó, presta atenção. No eixo X, é o eixo horizontal, deitado, vão ter os seguintes valores. 5, 10, 15, 20, 25 e 30. No eixo Y, vertical, em pé, vão ter estes valores aqui. Tá? Então, ó, o que é que eu digo? Quando se lê apenas 5 páginas por dia, vai demorar 72 dias. Agora, se alguém lê 30 páginas todo dia, vai demorar apenas 12 dias. Aumentou o número de páginas lidas todo dia, diminuiu o tempo para terminar de ler o livro.
vamos ver como é que fica o gráfico. Aqui ele. Olha esse desenho aí, gente. Isso aqui é uma hipérbole. Tá? Então vamos analisar aqui, ó. Páginas lidas é o eixo das abscissas x. Tempo, para terminar de ler o livro, é o eixo das ordenadas y. Então vamos ver aqui. O primeiro par ordenado foi visto que lá é 5 páginas lidas todo dia. Olha aqui, ó, 5 páginas todo dia. Tentando fazer aqui até lá em cima. Quanto tempo vai demorar? Aqui, ó. 72 dias. Que aqui varia de 10 em 10, ó, 70 para 80. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Cada um tem 2. 72, 74, 76, 78, 80. Tá? Então, ó, 72. Agora, ela aumentou, ó, dobrou a quantidade de páginas lidas todo dia. Foi para 10 páginas por dia. O que aconteceu com o tempo, meus amigos? Ó, ele caiu, diminuiu o tempo. Olha aí, foi para quantos dias? Vamos ver aqui. Tentar fazer aqui o tracejo. Tracejado, né? Foi para 30, 32, 34, 36 dias. Vamos aumentar a quantidade de páginas. Eu quero terminar logo esse livro. Então eu vou ler agora 15 páginas todo dia. Em quanto tempo ela vai ler? Vamos para cá, no eixo vertical. Ela vai ler esse livro em 24 dias. Então vocês estão percebendo aí que quanto mais páginas lidas, está aumentando, ó. O tempo está diminuindo. Grandezas inversamente proporcionais. O gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais é chamado hipérbole e tem aproximadamente este desenho. Tem um outro aqui que eu coloquei mais valores para mostrar para vocês, ó. Pronto. Aqui eu coloquei até como se ela lesse 100 páginas por dia. A pessoa lê 100 páginas nesse por dia, né? 100 páginas por dia. Eu aumentei um pouco a nossa tabela, foi até 100. Olha aí, ó, 100 páginas, vamos ver quantos dias ela vai demorar? 3,6 dias. Em um pouco mais de 3 dias e meio ela termina de ler esse livro. Então, ó, quanto maior o número de páginas, está aqui aumentando, menor é o tempo gasto para terminar de ler. Está aqui uma hipérbole. Aqui, uma hipérbole, vai descendo, ó, como se fosse uma descida, né? Ok? Uma hipérbole, tá? Como se fosse um tobogã, né? Um escorregador, tá certo? É assim que funciona uma hipérbole, é um escorregadorzão, certo? Então, meus amigos, esta foi a nossa aula. Muito obrigado por sua atenção, pela atenção de cada um de vocês. Se cuidem, cuidem do próximo e façam nossas atividades daqui a pouco. Obrigadão, fiquem com Deus. Tchau, um abraço.